vez que você ouvir a palavra, não feche a sua Bíblia, deixe ela aberta, porque Deus vai continuar. Pastor, mas Deus vai falar comigo por intermédio do pregador, mas pela palavra. É pela palavra que o Senhor vai falar contigo, amém? Atos capítulo 13, verso 1 diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a boa obra, as que o tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Podemos assentar, em nome de Jesus. Esse texto, quando já foi transcorrido por semanas, por alguns meses, e chegamos agora no capítulo de número 13 de Atos. Atos fala para nós muitas coisas importantes. Aqui em Atos nós vemos o primeiro mover do Espírito Santo acontecendo, não para um grupo específico, mas para mais pessoas. Aqui em Atos nós vemos o que tem o poder da oração. Quando Pedro estava indo para a hora da oração, a nona, nós vemos o que tem o poder da oração. Aqui em Atos nós vemos a conversão de Saulo, aquele que era perseguidor dos cristãos, agora ele tem um encontro genuíno. Aqui nós vemos também no livro de Atos, no seu capítulo 8, quando os gentios são abraçados pela palavra do Senhor. E aqui nós vendo a conversão, nós vamos vendo a primeira viagem missionária, e aqui nós vamos vendo a oportunidade ali de pessoa ser tocada pelo poder de Deus. E aqui no capítulo 13, nós começamos pelo verso 1, a qual nós lemos, que a igreja de Antioquia, nós vemos que no capítulo 8, depois da morte de Estevão, aonde o evangelho do Senhor ele passa a ser propagado, não somente para os judeus, mas ali ele passa a ser propagado para os gentios, aonde a palavra ela tem um alcance maior. Então nós devemos entender que, quando o Senhor chama a cada um de nós, por mais que às vezes vai trazer dor para o nosso ministério, pessoas vão ser alcançadas por aquilo que o Senhor confiou em nossas vidas. Aí você perguntasse para Estevão lá atrás assim: Estevão, você quer servir a Jesus? Eu quero. Estevão, você quer alcançar milhares de pessoas? Eu quero. Estevão, por intermédio de você, milhares de pessoas vão aceitar Jesus. Estevão fala: uau, mas depois que você morrer, você aceitaria isso? Se o Senhor falasse para você assim: ô fulano de tal, você quer que pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra? Todos nós queremos. Mas se o Senhor falar assim: só depois que você morrer, aí a gente fala: ah, não, Senhor, deixa eu viver mais um pouco, deixa do jeito que estão. Então olha a importância que tem, irmãos, quando o Senhor nos chama, o que pode acontecer por através do nosso chamado. Então aprenda a valorizar o chamado que o Senhor te deu. Não deixa Deus reprovar o seu chamado. Sabe por quê? Na palavra do Senhor nós vemos muitos homens de Deus que foi reprovado, porque Davi Deus chamou, mas foi reprovado no seu ministério. Então não deixa Deus reprovar o seu chamado, o seu ministério, não. Ah, pastor, mas foi Deus que chamou, mas Ele te chamou para você fazer o propósito. Mas não faça Deus rejeitar o seu chamado, não. Mas vamos dando continuidade aqui na palavra do Senhor. E aqui na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger e Lúcio, ou seja, o africano, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca. Aqui nós vemos um ponto muito importante. Herodes foi aquele mesmo, de João Batista. E esse homem, quando falava colasso, ou seja, aquele que tinha a mesma idade, que foi criado ali desde pequenininho junto com ele, que foi vivenciando junto com ele as mesmas histórias, e no mais, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado.
Você sabe qual é a relevância que isso tem, irmãos? Que infelizmente hoje não se leva muito em seriedade o ministério da casa do Senhor. Hoje o ministério da casa do Senhor é ofertado para muitos. Olha, vem para cá, porque aqui você vai ter um cargo, aqui você vai exercer, irmãos. Mas antes da pessoa receber tem que ser orado, tem que ser jejuado, porque o Senhor tem que confirmar a obra dele na vida daquela pessoa. E Paulo, mas quem era Paulo? Quem era Barnabé? Não era alguém que estava fazendo a obra do Senhor já? Mas a igreja do Senhor vão orar, vão jejuar e falar: Deus, e aí, a gente faz ou não faz? A gente manda ou não manda? E hoje quantas pessoas estão tomando as suas próprias direções sem consultar a Deus? Quantas pessoas estão querendo agir pelas suas próprias vontades sem tomar consulta ao próprio Deus? Eu me lembro uma vez, irmãos, meu pai tinha uma Kombi, pastoreava uma igreja, e ele queria pegar um carro mais novo, sabe, irmã? Ele queria trocar de carro. E toda vez que a gente ia trocar de carro, a gente orava a Deus: Senhor, o Senhor está nesse negócio? Amém. Se não está, não está. Aí meu pai disse assim: não, Deus está nesse negócio. Pegou, trocou de carro. Ele ficou com esse carro dele 1 ano. Desse 1 ano, o carro ficava mais no mecânico que com a gente fazendo a obra do Senhor. Aí um dia meu pai, cansado de gastar dinheiro no carro, no mecânico e isso, falando: Senhor, sou pastor, eu faço a obra. Deus disse: mas quem mandou você trocar de carro? Eu ou você que trocou? Parece simples, mas não tome nenhuma direção sem antes consultar a Deus. Antes de você colocar o pé fora da sua casa, diga: Senhor, se a tua presença não for comigo, não permita eu sair desse lugar. É assim que nós temos que agir diante de Deus. Talvez estamos pagando preço, dizendo: o Senhor está me provando. Não está. Você tomou direção aonde Deus disse que não estaria. Você tomou direção pela sua própria vontade, onde Deus disse: não estou nesse negócio. Alabaxara calabácia. Indo mais um pouquinho além, irmãos, as horas já se foi. Aqui nós vamos falar sobre as 3 vezes que Paulo foi chamado. No versículo de número 2. 3 vezes que Paulo foi chamado. Não fala assim: servindo ele ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me, ou seja, separai, chamai a Paulo. Paulo foi chamado teoricamente pelo texto bíblico 3 vezes. A primeira vez, ele foi chamado em Gálatas capítulo 1, versículo 15, que diz a palavra do Senhor: mas quando aprove Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou. A primeira vez que Paulo foi chamado e separado foi desde o ventre. A segunda vez que Paulo foi chamado ou separado, nós vamos ler em Romanos capítulo 1, versículo 1, que diz o quê? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado, ou seja, separado para apóstolo. A terceira vez que Paulo foi chamado ou separado foi aqui, em Atos capítulo 13, versículo 2: e chamai e separai a Paulo para a viagem missionária. Então nós vemos 3 vezes a qual Paulo foi chamado em todo o contexto bíblico. Citamos aqui nesta noite. Indo mais um pouquinho além, verso 3: então jejuando e orando e pondo sobre eles a mão, os despediram. Por que foi necessário isso? Porque nesse momento o evangelho já estava sendo pregado para todos, principalmente para os gentios. Nós vemos que o evangelho estava sendo pregado em Antioquia e Grécia, que foi falado para nós em Atos capítulo 11. E nós vemos também o evangelho sendo pregado em Samaria e em Etiópia, em Atos capítulo 8. Não fala que lá o evangelho foi propagado para Samaria, e Felipe não tem um encontro com aquele eunuco etíope, que estava voltando para onde? Aquele homem tem um encontro com Cristo, e ele fala assim: eu preciso pregar na minha terra aquilo que eu fui transformado no meio do caminho. Então o evangelho do Senhor já estava sendo pregado por esse intermédio. Mas chega um momento que Deus fala assim: mas separai alguém para fazer uma viagem, para buscar, para semear, para trazer as boas novas do meu reino por onde tem passado. E aqui deu a primeira viagem missionária. Indo mais além, irmãos, não vamos tomar tempo. Versículo 4: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chipre foi onde Barnabé nasceu. Então o evangelho começou mais uma vez a ser difundido naquela região.
E chegando a Salamina, anunciava a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinha também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso, profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. E este, chamando a si a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Verso 8: mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Aqui nós vemos por que Paulo, primeiro ele vai na sinagoga, porque ali era onde Paulo procurava pregar a Cristo revelado para os judeus. Porque, como nós falamos no capítulo 10, quando eu tive a oportunidade, por que os judeus não aceitam Jesus? Por que os judeus não reconhecem Jesus como Messias? Porque Jesus não apareceu para eles revelado. Por isso que eles não acreditam que Jesus é o Messias Salvador, porque depois da morte Jesus não apareceu para eles. E aqui nós vemos que a importância de Paulo ir para a sinagoga. Eu quero converter os judeus aonde eu vou? Pregar numa sinagoga, porque nós sabemos que Paulo era um judeu. Paulo tinha dupla cidadania, por isso que se chamava Saulo e Paulo. Paulo judeu e tinha cidadania lá romana, de Saulo e Paulo, e tinha dupla cidadania. Então por isso que ele poderia exercer esse tanto ministério. E ali ele fazia ali a caça aos cristãos, por ser lá o cidadão romano. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, ele fala: eu preciso pregar a palavra para os meus irmãos judeus, para ter um encontro com Jesus. E aqui nós vemos no versículo de número 8, que fala sobre Elimas, que quer dizer Bar-Jesus, porque foi o nome que os amigos gregos deram para esse nome. O nome dele era Bar-Jesus, mas ele recebeu o nome grego de Elimas. É assim que acontece, né? Principalmente trabalho, né? Trabalho, você entra com um nome e sai com outro, né? Você entra no trabalho com nome, você ganha outro. No meu trabalho tem um rapaz que trabalha conosco, o nome dele é Rafael. Mas se você perguntar lá quem é Rafael, ninguém conhece. Ele ganhou o nome de Casimiro. Ele não tem nem nome de Casimiro, não tem nada de nome dele, mas é Casimiro. No entanto, que você chega na casa dele, chama pela esposa dele, você fala o nome, ela fala: ah, tá, fulano, né? Ela tem dificuldade para lembrar. Então o ambiente ali muda o nosso nome. O ambiente ele muda a nossa trajetória. Irmãozinho, rapidinho. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. Por quê? Porque esse procônsul, governador de uma província romana, ele estava tendo interesse de saber quem era Jesus. Porque esse procônsul que fala aqui, um governador de uma província romana, ele tinha um interesse de ter um encontro genuíno. Então quando ele vê Paulo pregando, ele fica perplexo com as palavras que Paulo anuncia, ele fica maravilhado com as palavras ali que Paulo está falando, ele tem um interesse, ele larga aquele homem falso profeta, e ele começa a ver Paulo, ele fala: eu tenho interesse, e ele começa a tentar de todo modo impedir que aquele governador, porque era alguém de autoridade, era alguém que poderia ter algo para ele tenta impedir aquele homem de ter o encontro. Mas Paulo, cheio da graça, fala assim: ô filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia. Ali Paulo faz a boa obra do Senhor. Versículo 11: eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. O que nós vemos aqui de Paulo? Autoridade. Autoridade. Aí a gente se pergunta nesta noite: faz quanto tempo que você não usa a autoridade que o Senhor confiou sobre a tua vida? A palavra do Senhor fala: o que é isso? Que vos dou autoridade e poder. Faz quanto tempo que a gente não usa aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas?
Porque Paulo poderia muito bem dizendo assim, deixa ele para lá, vamos para cá, vamos para outro canto. Mas Paulo olha para ele com autoridade, pois contra ti a mão do Senhor e ficará cego. E quantas das vezes nós temos permitido, irmãos, o inimigo cirandar com a nossa casa, cirandar com a nossa vida, tirar sarro de nós, e nós não temos coragem de usar a autoridade do Senhor, dizer, Satanás, você aqui não fica, fecha a tua boca, caia por terra, e a gente permite o inimigo tomar território. Nós vemos lá um exemplo no livro de Reis, quando aqueles garotos vêm zombando da careca de Eliseu, o que ele fala? Olha, que saia do meio do mato algo e coma, devore vós. Não devorou 42 garotos? E quantas das vezes nós temos permitido o inimigo, as lutas dessa vida, atrapalhar, e a gente ficamos, Senhor, até quando? O Senhor está dizendo, eis que vos dei autoridade e poder. Alava sumicanarabias. Porque Paulo poderia muito bem dizer para ele, governador, vamos para o canto, ele aqui está atrapalhando. Não. Paulo diz, ficará cego para entender que com Deus não se brinca, rapaz. Você vai ficar cego para entender que eu estou pregando a palavra do Senhor neste lugar. E a gente permite as coisas acontecendo, e o Senhor nos deu esse poder e autoridade sobre as nossas vidas. E no mais, irmãos, vamos pular para o verso 13, não vai dar para falar tudo. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. No caso, João Marcos. Você já parou para entender por que houve esse aparte aqui? Diz que houve uma pequena divergência ali entre os dois. Diz que houve um pequeno probleminha ali, e João prefere ir embora, mas diz que Paulo fica muito triste com esse acontecimento, com uma divergência que poderia ter sido sanada ali. É igual o crente dentro da igreja quando é corrigido, para mim não serve, para mim eu vou embora, para mim, para com isso. O Senhor repreende quem Ele ama, para com isso. Já viu criança dentro de casa rebelde, quando você vai repreender, ele fala, vou embora, vou juntar minhas coisas. Você não sabe nem dar uma volta do lado de fora. Para com isso. O Senhor não nos chamou para ser rebeldia. Aí nós vemos aqui que em Atos capítulo 15, versículo 36, 37, 38 e 39, o que Barnabé fala? Chama João Marcos. Paulo fala, não quero não, porque eu ainda estou sentindo os efeitos de tudo que aconteceu naquele lugar. Você pode ler depois Atos capítulo 15, versículo 36, 37, 38 e 39. Pastor, mas Paulo ainda fica com inimizade com João Marcos? Não. Depois, se você quiser ler, você pode pular em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Aí quem pula fora do barco é Demas, não é isso? Que Demas pula fora e Paulo fala assim, só eu fiquei. Aí o que ele fala? Manda comigo João Marcos trazer, porque agora ele é útil no meu ministério. Aprenda uma coisa, tem pessoas que Deus vai afastar, mas vai trazer, porque vai ser útil para o seu ministério. Tem pessoas que Deus até tira, mas vai trazer de volta, porque é útil para o seu ministério. E quando trazer, não fala para Deus tirar não, mas permaneça, porque é Deus dizendo, é útil para o seu ministério alavancar, para o seu ministério crescer, para você sair da estagnação a qual você está vindo mais. E saindo eles de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. Aqui é algo interessante, irmãos, porque a Psídia ficava bem na fronteira, e não tinha esse nome de Antioquia, porque nós sabemos que Antioquia ficava do outro lado. Ficava do outro lado da Antioquia, não tinha nada a ver com isso aqui, mas acabou que pegando o nome de Antioquia da Psídia, e entrando na sinagoga, olha que a importância, num dia de sábado, assentaram, e depois da lição da lei dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga, varões e irmãos, se tende alguma palavra de consolação para o povo, falai. Olha que interessante, verso 16, e levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse os varões israelitas, vou lendo, tá, irmãos, depois a gente para comentar, e os que temeis a Deus ouvir, o Deus deste povo de Israel escolheu aos nossos pais
e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com um braço poderoso o tirou. Aqui era comumente, sábado, todos os judeus na sinagoga, no Shabat, comemoração do Shabat, o dia do Senhor. Então os rabinos, depois que eles faziam a leitura da Torá, todos eles sentavam, até mesmo o rabino. Mas Paulo, ele se coloca de pé. Por que Paulo se coloca de pé? Para que todos possam ouvir e entender em bom e claro som a palavra que ele estava anunciando naquele lugar. Paulo, ele toma uma atitude totalmente diferente. Eu vou me erguer perante esse povo, porque a palavra que eu tenho para eles precisa ser cravada dentro desse coração. Às vezes, o que nós podemos entender com esse propósito? Ficar na zona de conforto é muito bom, é ou não é verdade? É um negócio você ficar na sua zona de conforto. Mas e quando o Senhor te pede para sair dela um pouquinho? Gera dores, não gera? Gera lamentos. Mas Paulo começa a dizer: Deus não me chamou para ficar numa zona de conforto. Deus me chamou para sair da estagnação a qual estava. E nesta noite o Senhor está nos convocando também para esse propósito. Porque crente, quando fica na zona de conforto, posso te dar um recado? Deus não está operando. Crente na zona de conforto, Deus não opera. Foi falado um texto aqui sobre Daniel. A palavra fala que houve um decreto do rei, que durante um determinado espaço de tempo, ninguém poderia adorar a Deus nenhum, senão ao rei. Daniel faz o quê? Eu não vim aqui para ficar na zona de conforto. Daniel vai para a janela em sinal de Jerusalém, porque tinha o costume de adorar em adoração ao templo. Daniel ora 3 vezes por dia. Ele fala assim: eu não me importo com o que vou fazer, mas Deus não me chamou para ficar aqui na zona de conforto. As pessoas vão pegar Daniel na onde? Ele estava orando. Mas o Senhor fala: Daniel, se você tivesse ficado na zona de conforto, o leão ia te devorar, porque a cova foi preparada para você de qualquer maneira, Daniel. Mas quando você se propõe a sair daquilo que você está estagnado, o leão não toca. Você desce lá, mas o leão não toca. É aí que nós precisamos mudar. Sabe por quê, meus irmãos? A palavra do Senhor fala que é um tempo. O do tempo nós não podemos nem retroceder, nem adiantar o tempo de Deus. E todas as provações que nós vamos passar já foi determinada. Não há nós que vamos revogar, nem Deus vai revogar as nossas provações. O que vai mudar, fazer a diferença, é a nossa atitude mediante aquilo que nós estamos passando. Porque o povo queria matar Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Era o interesse deles matar, porque eles eram diferentes. Daniel dizendo assim: eu vou orar. Você acha que se Daniel não orasse, ele não ia ser lançado na cova? O povo ia arrumar outro pretexto para matar Daniel. Aí eu te faço uma pergunta para nós nesta noite: até quando nós vamos sofrer com as provações que têm vindo? Até quando? Mas o Senhor nos chamou para ser diferente. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles olham para a fornalha, ele fala assim: não, se o Senhor quiser, Ele vai nos livrar. E você vê que ali tem uma pequena vírgula. Você sabe por que tem aquilo? Porque eles pensaram que o fogo ia apagar. Por isso que eles falam: se o Senhor nosso Deus quiser, eles nos livram. Quando Deus não apaga o fogo, eles falam assim: mas mesmo assim, nós não vamos prostrar. São jogados dentro da fornalha de fogo ardente, mas nada acontece, porque Deus fala assim: não se prostraram. E até quando nós vamos permitir as provações nos parar? Vamos dar continuidade, irmãos. Versículo de número 18. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhe por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel.
Aqui entra um porém. 450 anos. Mas não aí, pastor, deu uma controvérsia na Bíblia aí. Quantos anos o povo caminhou no deserto? Quantos anos eles ficou cativo na terra do Egito? Mas por que Paulo está falando 450 anos? Você sabe por quê? 10 foi o tempo que eles levou para conquistar Canaã por inteiro. 400 anos de servidão, 40 anos de caminhada e 10, quando eles conquistaram Canaã por inteiro. Por isso que Paulo está citando. Aí às vezes a gente num ano de batalha, a gente já está achando que quer desistir. É ou não é verdade? Às vezes a gente num período de batalha, a gente já está querendo recuar. E o povo por 450 anos até conquistar, Mineira. A gente quer conquistar algo, mas da noite para o dia. Acho que é assim, ó, pode pirlim pim pim, igual o sítio Pica-Pau Amarelo. Pá, vou para o reino das águas claras. E Deus está dizendo assim, ei, a batalha. Ei, sabe por quê, irmão? Senão a gente não valoriza o que Deus prepara para nós. Senão a gente não dá valor para aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E no mais. E depois pediram um rei, Deus lhe deu. Por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha... Olha que interessante. Que executará toda a minha vontade. Primeiro propósito. Deus nunca quis para a nação de Israel a monarquia. Deus nunca quis para o povo dele um rei tomando conta. Deus sempre queria deixar um sacerdote ali, liderando o povo. Mas o que o povo fala? Senhor, nós vemos reis liderando o povo, nós vemos homens liderando o povo. Aí Deus fala, pois bem, é segundo a sua vontade, não segundo a minha vontade. É segundo o seu querer, não segundo o meu querer. E Deus dá Saul para o povo. E aqui fala a palavra do Senhor. Por 40 anos Saul foi retirado. Vem Davi. E Deus fala assim, e Davi executará toda a minha vontade. E nós aprendemos que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas errou. Mas pecou. Mas falhou no propósito a qual Deus tinha colocado nas mãos dele. 23. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Por que da descendência desse? Aí nós voltamos para o livro de Ruth. Malom e Quilion, Elimeleque, sai de Belém de Judá, a casa do pão, e vão para a terra de Moabe. E a Bíblia fala que Elimeleque morre, Malom e Quilion casa-se com Moabitas e os dois também morrem. E depois vem Boaz, Ruth, a Moabita, vem Noemi. E quando ela casa-se com Boaz, nasce quem? Obed, que é dado para sua mãe, para sua avó, no caso, criar. Da descendência de Obed vem quem? Jessé. Da descendência de Jessé vem quem? Davi. Da descendência de Davi vem quem? Jesus. Não é isso que nós aprendemos lá na genealogia bíblica? Não é isso que nós aprendemos sobre isso? Que Jesus, olha aqui, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel, o batismo do arrependimento. Porque nós aprendemos que João pregava o arrependimento, mas ele não podia pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele não tinha essa dádiva ainda do batismo com o Espírito Santo. Então ele pregava sobre o batismo com arrependimento. E é isso que a igreja ela busca a cada dia, a qual nós temos que passar pelos 3 batismos que a palavra do Senhor nos ensina. Nós temos que passar pelos 3 batismos. O batismo do arrependimento é o batismo nas águas. O batismo com o Espírito Santo, porque nós somos divididos em 3. Nós somos tricotomia. Corpo, alma e espírito. O arrependimento é para a nossa carne.
é o batismo nas águas a qual nós passamos. O batismo com o Espírito Santo é o Espírito em comunicação com Deus. E o batismo com fogo, pastor, é o batismo da nossa alma, que precisa ser consumida todos os dias pelo poder da presença de Deus. Era isso aqui que Paulo estava ensinando. João não podia, mas agora vocês têm a oportunidade de experimentar o batismo com o Espírito Santo. Indo mais além, irmãos. 25. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Nós vemos isso nos evangelhos. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação. Paulo pregando ainda na sinagoga, irmãos, falando sobre Jesus, ensinando quem era Jesus. Por não terem conhecido a estes o que habita em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Olha que interessante que Paulo estava falando. Cumpriu-se as vozes do profeta que vocês leem todos os sábados na Torá. O que Isaías falava para nós? E ele será levado como ovelha muda ao matador. E vai dizendo: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi moído, pisado pelas nossas transgressões. Sabe qual que é o principal disso tudo? Para os judeus, eles ainda esperam o Messias. E sabe o que é o principal hoje? Nós que lemos a Bíblia e continuamos não entendendo. Hoje nós vivemos a geração de crente que lê a Bíblia. Você pergunta para ele: pastor, eu já li 30 vezes a Bíblia, mas nunca mudou. Pastor, eu já li a Bíblia em várias versões, mas nunca mudou. Os judeus liam muitas palavras sobre Isaías, o profeta messiânico, mas eles não criam em Jesus. E hoje nós vemos uma geração que lê a Bíblia, mas continua ainda procurando outro caminho. Parece que passou-se os tempos, as estações, mas não muda muitas coisas que estão acontecendo. Indo mais, e embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Irmãos, aqui é um sermão de Paulo, tá? É Paulo pregando lá na sinagoga. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estava escrita, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Para aqui e analisa. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. A única pessoa em toda a Bíblia que ressuscitou foi Jesus. Pastor, o filho da viúva de Naim, ele não ressuscitou. Pastor, a filha de Jairo, ele não ressuscitou, ele reviveu, porque voltou a morrer. Quem ressuscita não morre mais. Então a única pessoa em toda a Bíblia que ressuscitou foi Jesus. Porque aonde ele está? À direita de Deus Pai, Vivinho da Silva. Mas a filha de Jairo está morta, o filho da viúva de Naim está morto, Lázaro também está morto, mas Jesus continua vivo à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Mais um pouquinho, irmãos, falta 20 versículos, a gente acaba, rapidinho. 31. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia e Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Promessa lá atrás, que viria um Salvador. Promessa lá atrás, que viria alguém que tiraria o pecado do mundo.
aquele que iria trazer a transformação, cumpriu-se em quem? Ali para Paulo dizendo, a nós. Cumpriu-se também para quem? Hoje, para nós, porque a promessa ainda continua valendo sobre nós. Indo mais, 33, como também está escrito no Salmo, segundo meu filho és tu, hoje te gerei. E o que ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênção de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isso está em Salmo 16:10, que diz assim: pois não deixará a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui Paulo, nesse sermão que ele está pregando na sinagoga no sábado, ele cita bastante texto de Salmos e de Isaías. Você vai ver Paulo citando o texto de Isaías 49, 46. Você vai ver Paulo citando vários versículos ali, para que aquele povo tentasse ter um encontro verdadeiro com Jesus. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Paulo dizendo, esse não viu a corrupção, porque o seu corpo não se corrompeu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não puder ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crer. Porque pela lei condenava, mas por Cristo nós somos justificados. Mas olhem, porém, todo aquele que nele crer. Ah, pastor, eu creio em Jesus. Quem crê tem mudança, sim ou não? Então, se a gente está do mesmo jeito, a gente não está crendo. Ah, pastor, mas eu venho na igreja porque eu creio que Jesus crê. Mudança. Porque se a gente não tem mudança, a gente não crê que verdadeiramente Jesus pode nos transformar. Porque a palavra do Senhor fala que em Caná da Galileia o Senhor transformou água em vinho. Eu creio que o Senhor fez isso. Porque nós vemos que a água, pelas moléculas da qual a física explica, é composto por 2 de hidrogênio por uma molécula de oxigênio. O vinho são compostos por mais de 30 moléculas, açúcar, sucarose, tantas coisas. O Senhor diz, mas eu trabalho com 2 moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio e faço querer. O Senhor pode nos transformar, mas depende de nós permitirmos o Senhor nos transformar. Mais um pouquinho, irmãos. 40. Vê depois que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Aqui Paulo está citando Abacuque. Você pode ler Abacuque capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Paulo está citando as referências de Abacuque aqui nesse texto. Vede os desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque eu opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vos contar. Obra tal que não crereis, se alguém vos contar. Se contar, não vai crer o que o Senhor está fazendo. E hoje assim continua da mesma maneira. 41. Vede os desprezadores, espantai-vos e desaparecerei, porque opero uma obra em vossos dias, a tal qual não crereis se vos contar. 42. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fosse dita as mesmas coisas. Olha que interessante, que os judeus decidem sair da igreja, da sinagoga, mas os gentios estão do lado de fora, porque eles não tinham liberdade para entrar lá dentro, dizendo, Paulo, eles não querem ouvir a palavra, mas nós estamos sedentos, Paulo. Será que no sábado seguinte você não pode pregar para nós aquilo que você pregou aqui dentro? Olha os gentios dizendo, Paulo, nós queremos se arrepender, nós queremos conhecer este Jesus, nós queremos ter um encontro com Ele, nós queremos viver a experiência com Ele, Paulo.
E quantas das vezes é assim dentro da casa do Senhor, irmãos? A gente prega dentro da igreja e muitas das vezes a pessoa fica assim pensando, será que está acontecendo? E você prega uma palavra lá fora, as pessoas choram, as pessoas falam, eu preciso desse Jesus. E nós que estamos dentro da igreja, às vezes ouvimos uma palavra dizendo, mas é só mais uma palavra. Não, nós temos que se arrepender todos os dias, nós temos que querer mudança todos os dias, nós queremos ser transformados todos os dias da nossa vida. Enquanto o povo do lado de dentro dizia assim, nós não queremos, e o povo do lado de fora, Paulo, prega para nós. Detalhe, talvez pelos cantos eles estavam ouvindo tudo que Paulo estava pregando, mas nós queremos pregar de novo, Paulo. Nós queremos receber de novo tudo isso que você pregou. 43, ele despediu da sinagoga muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos. Isso aqui é judeu não de nascimento, é convertido ao judaísmo. Seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando-lhe o exortava que permanecesse na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando, contradizia o que Paulo dizia. Parece que está acontecendo hoje, né? É ou não é verdade? Parece que é o de hoje, né? Está bem pregado na palavra, mas por que o pastor pregou daquele jeito? Mas por que o irmão falou daquele jeito? Por que trouxe a mensagem daquele jeito? Parece que Paulo estava pregando hoje para nós, né? A gente não tem a facilidade de aceitar a palavra do Senhor. Indo mais um pouquinho. 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitei, e vos não julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Era mister Paulo dizendo, vocês eram a primazia de Deus. Era Paulo dizendo para os judeus, vocês era a primazia, foi o quem Deus escolheu a dedo para receber essa mensagem, e vocês estão rejeitando a palavra, que era para vocês terem o direito da vida eterna. Mas já que vocês não querem essa palavra, nós vamos pregar para aqueles que estão do lado de fora, que estão sedentos por essa palavra. Nós vamos pregar por aqueles que estão lá fora, que necessitam ouvir também essa palavra. Mas vocês eram primazia, o Senhor escolheu vocês a dedo, o Senhor olhou para vocês e disse, prega para eles, primazia, são os meus escolhidos ali. Mas os seus rejeitaram, mas nós escolhemos a ele. 47. Porque o Senhor assim nos mandou, e eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. Paulo está fazendo uma citação de Isaías capítulo 49, versículo 6. Disse mais, Isaías 49, 6: pouco é o que seja o meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e tornar a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. Quem que Deus queria que pregasse a palavra dele aos quatro cantos dessa terra? Não era para os judeus? Um povo escolhido, menino. Vocês que vão anunciar a mensagem. Está lá em Isaías capítulo 49, versículo 6. Mas eles rejeitaram. Aí Paulo fala assim, deixa que aqueles que não tinham nada a ver com a história participar dela também. Deixa com aqueles que não tinham nada a ver com a história fazer parte dela também. A qual somos nós, os gentios, que proclamamos a palavra do Senhor. 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna, dizendo assim, nós também merecemos. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, os principais das cidades.
que isso está querendo dizer? Mulheres com dinheiro. Era isso que Paulo estava querendo dizer. Mas os judeus incitaram as mulheres religiosas com dinheiro para que expulsasse eles da cidade. E aqui dizendo, e os principais da cidade, aqueles que governam a cidade, para que tente tirar Paulo e Barnabé daqui, porque eles têm influência, porque eles têm poder para comprar lei, para comprar ali um governador, para dizer, ó, tira esse povo daqui. Incitaram para que isso acontecesse. E o que tem de crente hoje dentro da casa do Senhor que incita um contra o outro. Ai, pastor, irmão na frente da mocidade, eu acho que não dá certo, não. Olha, a irmã na frente lá da regência, e eu acho que... Para com isso, irmãos. Se está aqui foi porque Deus escolheu, você não tem direito de escolher, não. Para com isso. Indo mais um pouquinho. E levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, os lançaram fora dos seus limites. 51 e 52. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Esse texto nós vamos ler também em Lucas 9, 5. Quando Jesus manda os discípulos para a missão, para pregar a palavra, o que o Senhor fala para eles? E se alguém em qualquer cidade vos não receber, e saindo-vos dali, sacudir o pó do vosso pé, e o testemunho contra eles. Mas aqui Paulo está fazendo algo dos judeus. Aprenda aqui. Todo judeu, que ele saía fora do seu limite, que ele ia fechar acordo, negócio em qualquer parte do mundo, toda vez que ele chega na Palestina, ele faz assim, ó. Aqui se encerra todo o nosso acordo. Acabou. Então, quando Paulo faz para os judeus essa aqui, ó, aqui eu não prego mais para vocês, acabou. O nosso acordo acabou por aqui. Olha a importância disso, irmãos, que Paulo estava ensinando para eles, e eles rejeitando a palavra do Senhor. 52, a gente finaliza. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Nesse texto, irmãos, não tinha um pouquinho mais, mas não vai dar tempo da gente falar. Então nós vemos aqui a relevância de Atos, no seu capítulo de número 13. Olha a importância. Olha aquilo, a ordem que o Senhor está dando para nós nesta noite. Tem lugar que o Senhor está mandando você chacoalhar a poeira do pé e fala assim, não insisto mais. Agora é só com Deus. O Senhor está dando palavra para crente nesta noite. Ei, é tempo de sacudir a poeira do pé e falar, aqui acabou o nosso acordo. Agora você resolve com Ele, não é comigo mais. O Senhor está dando uma ordem para nós nesta noite, que há momentos, há decisões que nós devemos entregar para esse Senhor. Eu não faço mais, agora é com o Senhor, não é mais comigo. Por causa de Paulo ter feito isso, os judeus vão deixar de ter a salvação? Não, porque nós vemos que eles foram alcançados depois, muitos rejeitaram, continuam rejeitando, mas nós vemos que o Senhor tem promessa ainda para aquele povo, mas é o Senhor que vai tratar com eles. E assim o Senhor está querendo dizer para nós nessa noite, não é você que vai tratar, é Deus. Chega lá, dá uma sacudida na poeira e fala assim, o acordo acabou. Eu orei, eu clamei, eu pedi misericórdia, eu pedi para Deus ter compaixão, agora é com Ele, já não é mais comigo. É o Senhor que vai tratar a partir deste momento. Com essa palavra nesta noite, irmãos, não dá mais para a gente estender, que as horas já se foi muito, mas fico com esse texto nesta noite. Acredito que deu para aproveitar o contexto da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.